Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Eu sou Gustavo Belisário e no vídeo de hoje vamos falar de fluxo de caixa mensal, tá? Qual é a ideia aqui hoje? Vamos analisar um fluxo de caixa em conjunto. Então, vou preparar aqui um filtrinho para a gente, pegar, por exemplo, para o ano, né? E vamos olhar um fluxo de caixa passado através aqui do meu realizado, né? Realizado, lembrando sempre pegando o passado. Então vamos olhar aqui 2024 para a gente poder analisar um fluxo completo, né? Se, por exemplo, eu quero só olhar o passado e esse vídeo aqui eu estou gravando no mês de março de 2025. Reparem que eu só vou conseguir olhar as movimentações realizadas até março. Então vou ter um período de análise um pouco mais sintetizado, né? Praticamente um trimestre. Não é a ideia do vídeo de hoje, eu quero analisar aqui o ano como um todo, o ano de 2024. E vamos juntos, partindo da ideia de como é formatado o fluxo de caixa mensal e o que você deve prestar atenção aqui neste relatório. Vamos por partes. Primeira coisa, a gente tem que entender como que ele é organizado. Então aqui a gente tem colunas e linhas, né? Colunas aqui em cima, mostrando os meses, as datas em que a gente está fazendo análise. Então, cada uma dessas caixinhas, né, cada uma dessas colunas aqui, a gente vai estar falando que é um determinado período, uma determinada data, um determinado mês, pensando que aqui é um fluxo de caixa mensal. Então, cada uma dessas colunas está sendo demonstrada por um mês. Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro e acaba aqui até dezembro, porque a gente está analisando o ano civil de 2024. Por outro lado, nas linhas, né, cada uma dessas linhas vão nos mostrar o que são cada uma dessas contas, né? Por exemplo, esses números que estão aparecendo aqui nessa tabela são mapeados através de um cruzamento de informação de um determinado mês e explicando o que representa aquilo em cada uma das linhas. Vamos lá. Linhas importantes para a gente conseguir analisar um fluxo de caixa mensal. Começando aqui esta linha em cinza, tá? Essa primeira linha do nosso relatório. Ela nada mais, nada menos contempla o saldo de todas as contas que eu estiver fazendo análise. Olha só, aqui no meu filtro eu não filtrei nenhuma unidade de negócio, então significa que eu estou observando todas as contas que estão amarradas aqui no fluxo de caixa mensal. Então, por exemplo, no mês de janeiro de 2024, eu tenho em minhas contas correntes um saldo de aproximadamente 7,8 milhões de reais, tá? E eu posso observar como isso vai ficando mês após mês. Então, pensando aqui, eu tenho o saldo inicial. Então, dia 1º de janeiro de 2024, eu possuo 7,8 milhões em minha conta. Se eu caminhar ao longo deste mês, né? Vou caminhando ao longo dos dias, eu finalizo o mês lá no dia 31 de janeiro de 2024, né? Na data ali de fechamento, com 7,1 milhão em caixa. Ou seja, existiu aqui uma variação negativa do meu caixa. Eu tinha 7,8 milhões e cheguei aqui no patamar de 7,1. Uma redução. Ou seja, saiu mais dinheiro da minha empresa do que entrou neste período, certo? E, obviamente, uma vez que eu estou finalizando 31 de 1 de 2024 com este valor, ele deve ser exatamente igual como começa o mês da frente. Então, 31 de 1 de 2024 eu tenho este valor, que é exatamente igual a esse. E aí o que acontece? A mágica é que mês após mês a gente vai tendo a variação desse caixa. Então eu tenho aqui mês de fevereiro começando com 7,1 e ao caminhar deste mês eu tenho agora aqui, ó, 13,8 milhões em meu caixa. Ou seja, aqui aconteceu justamente o contrário. Eu tive uma variação positiva dentro do meu fluxo de caixa. Deixei ele mais engordado aqui, né? Saí de 7,1 para 13,8. Significa que eu tive um acréscimo do meu saldo de caixa. E isso, mês a mais após mês, vai acontecendo. Reparem aqui, no mês de março, ele é exatamente igual ao que temos aqui ao final do mês anterior, que no caso aqui nosso
é fevereiro, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, o que, que a gente tem que estar atento nessas duas grandes linhas aqui, que é a linha de saldo inicial e a de saldo final, tá? São as duas linhas em cinza aqui, contemplando tanto o início quanto o final do relatório. O que, que a gente vai começar a ver mais agora? Vamos indo para os meios, tá? Para os meios. Então, partindo aqui do saldo, o que, que a gente passa a encarar nas outras linhas? As linhas de movimentações, tá? Se aqui a gente está falando de saldo, são as posições de quanto de dinheiro tem na conta no início e no final do mês. Agora vamos começar a entender o quanto de dinheiro movimentou, aonde está esse dinheiro, né? De onde ele entrou e também de onde ele está saindo. Exatamente isso que a gente começa a observar. Por exemplo, aqui, reparem que tem linhas pretas dentro do meu fluxo de caixa. Líquidos operacionais, líquidos investimentos, amortização, juros, etc. Vamos por partes, um a um. Primeiro grande grupo, líquidos operacionais. O que, que eu estou falando aqui? Tudo que entrou ou saiu do meu caixa, pensando na operação. E vamos lá, o que, que a gente tem que contemplar aqui na operação? A gente tem que contemplar os nossos custos e despesas, assim como a nossa receita. Vamos dar exemplo para isso? Por exemplo, se eu sou um produtor de café, dentro das minhas entradas operacionais, minhas entradas, e aqui é a ótica da conta, tá? Da conta corrente, financeiro. Tudo que está entrando na minha conta corrente, na verdade, é o dinheiro que eu estou recebendo. Isso, né, pode ser contemplado aqui como receita com venda. Então, por exemplo, eu vendi o meu café, eu estou recebendo esse dinheiro. Então, aqui nas entradas operacionais, reparem que nesta linha aqui está todo o meu recebimento de um ano. Pensando no nosso exemplo, eu tenho mês a mês quanto eu estou recebendo com vendas. Então, ao final, né? Ao final eu posso somar, eu posso ter uma coluna aqui chamada total, em que na verdade é a soma de cada um dos meses. Vamos pegar aqui como exemplo, olha só, eu tenho aqui 24,9, ou seja, eu aqui atingi quase 30 milhões com vendas. Significa que ao longo dos meses, apesar da sazonalidade, por exemplo, eu tenho o mês aqui de janeiro com apenas R$ 284. Porém, no mês de fevereiro, tem aqui um patamar acima de 11 milhões. Apesar dessa oscilação ao longo dos meses, eu tenho sim recebimento total aqui, uma cifra bastante expressiva no valor de quase 25 milhões, porque eu analiso um período maior aqui na coluna total. Do mesmo modo que eu tenho a linha de entradas operacionais, que é essa aqui, mostrando um maisinho, eu vou ter uma linha também de saídas operacionais, demonstrada aqui por esse sinal de menos, ou seja, tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou pagando com o dinheiro da minha conta. Então, pensando em saídas operacionais, se eu sou um produtor de café, eu tenho gastos para conduzir minha lavoura. Eu estou falando de compra de insumos, pagamento da folha de pagamento, né? A mão de obra operacional ali do campo, assim como a administrativa. A administrativa, apesar de estar no escritório, também faz parte da operação. Então, tudo que está pertencente aqui a essa linha de saída operacional, insumo, mão de obra, prestador de serviço, arrendamento, combustível, energia elétrica, manutenção, enfim, o que você tiver de gasto está demonstrado nessa linha de saída. E o que, que é interessante? A gente fazer justamente a continha aqui, né? Se eu tenho entradas e eu tenho as saídas, eu faço um menos o outro e obtenho aqui o que, que é o líquido. Líquido nada mais é tudo que entrou menos tudo que saiu. Eu tenho o líquido, né? O resultado disso. Resultado operacional. Então, aqui, pensando em fluxo de caixa, eu atinjo aqui a cifra dos 12,5 milhão, que nada mais é do total aqui de 24, quase 25, né, de entrada operacional, menos as minhas saídas operacionais, no valor de
12. Então, se eu fizer sempre essa continha de tudo que está entrando contra tudo que está saindo da minha operação, eu tenho um bom indicativo se o meu negócio está indo saudável, de forma saudável ou não. Por quê, né? Se, por exemplo, dentro da minha própria operação, na operação lá do campo, eu estiver tendo de forma muito recorrente um resultado negativo, pensando aqui no fluxo de caixa, eu posso encontrar um problema, tá? Eu não necessariamente estarei conseguindo financiar meu negócio, ele vai perdendo fôlego ao longo do tempo. Certo, gente? Vamos evoluir mais um pouco. Além daqui dos líquidos operacionais, a gente vai ter uma linha preta aqui embaixo, de novo, falando de líquido. Só que aqui estou já falando dos investimentos. Pensando em investimentos, eu tenho as entradas dos investimentos, assim como do mesmo jeito que a gente contou do operacional, as saídas de investimento. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Pensando em entradas de investimento, é tudo que eu estou vendendo. Ou seja, aqui o ponto de vista sempre é a nossa conta corrente. A gente está falando de caixa. Quando falar de caixa, a gente entende como conta corrente. Então, entradas de investimento é o que eu estou vendendo para receber dinheiro. Então, entrada de investimento é, por exemplo, uma venda de uma fazenda. Eu estou falando da venda de alguma máquina. Então, do ponto de vista assim do negócio, eu estou, beleza, vendendo uma fazenda, mas eu tenho uma entrada de recurso no meu caixa. E o contrário também é a mesma lógica. Eu tenho as saídas de investimento. Ou seja, toda vez que eu comprar um maquinário novo, apesar de eu adentrar com esse maquinário na minha propriedade, eu vou estar tendo uma saída de caixa. Significa que está saindo dinheiro da minha conta corrente, por isso que ele tem que ser justificado aqui em saídas de investimento. E por que que a gente não considera investimentos aqui na estrutura operacional, né? Poxa, uma vez que eu estou comprando, por exemplo, um trator, por que que eu não devo considerar isso dentro da minha saída operacional? Isso é porque isso pode mascarar o lucro do seu negócio, o resultado que você está tendo com a sua operação. Trator, você não vai comprar todo ano, né? Um trator que você compra por uma determinada safra, na verdade, ele vai ter seu valor diluído nos anos da frente. Pelo menos é isso que você espera, né? Se, por exemplo, você compra uma máquina nova ali na concessionária, você espera que ela vá durar vários e vários anos, a ponto de você, inclusive, não ter gastos tão expressivos com manutenção, né? Pelo menos as manutenções corretivas, né? As manutenções preventivas, ok, faz uma troca de óleo, faz uma revisão, legal, tem que fazer mesmo. Mas você não vai ter dor de cabeça, não vai ficar precisando pensar que aquela máquina vai estar sempre quebrando. Então, a ideia é justamente isso: separar isso que a gente chama de ativos. Na contabilidade, a gente chama de ativos, né? Coisas que você vai ir depreciando ao longo do tempo, que você vai diluindo esse gasto ao longo dos anos e anos à frente. Por isso que a gente separa. Uma empresa pode rodar bastante movimentação financeira aqui na parte operacional e não investir um centavo. Pode acontecer. Às vezes a política da empresa de não querer fazer investimento aí durante um ano, durante uma safra, então essa linha ficaria zerada. Por isso que a gente acaba separando, tá certo? E vamos mais à frente ainda, próximas linhas. Aqui a gente vai falar de parte de financiamentos, parte de capital de terceiros, tá? Pode ser instituição bancária, pode ser terceiros, pode ser os próprios sócios do negócio que estão emprestando o recurso ali para a fazenda, né? Para o negócio conseguir trabalhar sozinho, em que as coisas são bem separadinhas, né? A gente recomenda muito isso. Não use a mesma conta corrente em que você tem os seus gastos pessoais com os gastos da fazenda. Separe. Então deixa a conta da fazenda. E pode acontecer, por exemplo, da fazenda não conseguir ter caixa suficiente, né? Não conseguir ter fôlego para estruturar uma safra. Então, por isso, você vai ter que, como sócio, emprestar um dinheiro ali para a fazenda. E você pode, inclusive, cobrar juros dessa entidade, né? Você encarar de fato a fazenda como um negócio a ponto de você ir fazendo retiradas ao longo do tempo, ou o contrário, fazendo aportes, né? Então é justamente isso que a gente controla: as entradas e saídas de financiamento
E reparem o seguinte, aqui como visão de negócio, a gente tem sempre a estrutura de separação entre o que é o capital principal do que são os juros, certo? Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que eu, como um sócio da fazenda, vou lá e aporto 10 milhões na conta corrente da fazenda. Aqui, e entradas de financiamento, capital principal, ia estar demonstrando aqui o meu aporte de 10 milhões. Em algum lugar aqui aparece lá a linha de 10 milhões. Só que a fazenda, de certa forma, fica devendo para mim, certo? O que vai acontecer? Ao longo dos anos, ela tem que me pagar esse dinheiro, que é o principal, de volta e também, se eu achar conveniente, cobrar os juros do próprio negócio. Então, por exemplo, de maneira muito simplista, se eu aplico aqui 10 milhões na fazenda e eu quero receber isso de volta ao longo dos próximos anos, vamos pensar, sei lá, 10 anos à frente, eu recebo 1 milhão de capital principal por ano, certo? Só que além disso, eu vou lá e cobro, sei lá, 20% de juros. Além da fazenda ter que me pagar 1 milhão ao ano, ela vai ter que me pagar aqui 200 mil ali no próximo ano já, porque 20% é de juros. Então vamos pensar no ano da frente em saídas de financiamento, né? Saída de caixa para pagamento dos sócios, a fazenda tem que me devolver 1 milhão de reais. Além disso, de novo, como saída, né? Vai sair da conta corrente da fazenda também, tem o pagamento de juros. Então a fazenda no total, no ano da frente, teria que me pagar 1 milhão e 200, tá certo? E ainda assim mantém o saldo devedor. Vamos lá, chega no ano que vem, a fazenda não tem 1 milhão para me pagar de volta, o que acontece? Ela vai ter que financiar através de um banco ou outra instituição mais dinheiro, ou seja, ela tem que captar recursos. Então, novamente entraria dinheiro aqui no caixa através de financiamentos, certo? Aqui embaixo tem também aqui as saídas de dividendos, né? Então, por exemplo, os sócios do negócio que vivem disso têm que ir recebendo dividendos para ter seus gastos familiares e ter aquela ideia de separação da conta pessoal com a conta do negócio. Como existe essa transição, né, que eu dei o exemplo do aporte, o sócio colocando dinheiro no negócio, também tem que existir uma relação, às vezes, de saída de dividendos. Às vezes você já tem uma estrutura de governança familiar de muitos e muitos anos, em que é combinado através de uma assembleia, alguma coisa do tipo, que todos os meses determinada parte ali do dinheiro do caixa vai ser repassada à família. Às vezes ele é até fixado, sei lá, 50, 100 mil reais, todos os meses é repassado à família e isso sai como saída de dividendos. Saída de dividendos nada mais é então do que a distribuição aqui de uma parte do caixa aos sócios do negócio. Certo, gente? Aqui embaixo tem aqui também a questão das transferências bancárias, né? Quando você vai fazendo uma movimentação, você tem várias e várias contas dentro do negócio. Então você está fazendo repasse de uma conta para outra, mas ainda assim o dinheiro está dentro do negócio. Por exemplo, eu tenho dinheiro no banco A e no banco B. Eu preciso passar, transferir uma parte do dinheiro para um lado para o outro, independente do que seja. Sei lá, eu preciso fazer pagamento das folhas de pagamento nesse banco, mas o meu dinheiro está aplicado aqui no banco B. Então eu tenho que gerar uma transferência para cá, né? Vice-versa, isso não tem problema. Você pode ter várias contas bancárias para gerir o seu negócio, desde que você faça o controle de todas elas. Não tem problema nenhum você ter mais de uma conta, mas vai ter que fazer o controle sobre cada uma delas. E o detalhe é, né, que quanto mais conta corrente você tiver, mais difícil fica gerenciar isso, certo? E isso, então, a gente tem justamente para demonstrar, né, que se você tem a entrada aqui em uma determinada conta, você tem que ter uma saída de outra. Então, esses valores têm que bater, tá? Essa é a ideia do que mostra aqui. Que de tudo que você transferiu entre as contas, o líquido, né? A entrada menos saída é zero. Portanto, está batendo, seu fluxo de caixa faz sentido. E também tem outros tipos de movimentação bancária, né? Uma coisa que você não entende nem como uma operação, nem como um investimento, nem um financiamento. Simplesmente pingou um dinheiro ali na conta, você pagou, por exemplo, sei lá, a conta de energia elétrica da sua casa pessoal caiu aqui, você vai fazer um reembolso. Então, uma outra movimentação de caixa que a gente chama, né? Que estaria aqui no finalzinho do relatório. Isso não é muito comum acontecer, mas caso aconteça, você ainda consegue mapear como se fosse outras movimentações, tanto a entrada quanto a saída. Tá certo, gente?
Então, o que é importante disso tudo que eu falei? Falei bastante, mas a ideia principal é você entender muito bem a diferenciação entre esses três grupos, né? O grupo da operação, dos investimentos e amortizações mais juros, né? Entenda isso tudo aqui como uma coisa só, que é o dinheiro de financiamentos. Então, eu tenho as atividades operacionais, atividades de investimentos, atividades de financiamento. E a partir disso, isso vai te dar muito um termômetro de como está o seu negócio. Vamos pegar um exemplo prático. A gente tem aqui dentro dessa própria estrutura. Olha só, eu estou tendo 12 milhões e meio de entradas menos saídas operacionais, que é o meu líquido. Ok, ou seja, a minha operação está deixando dinheiro no caixa. Parte do meu caixa é justificado esse aumento através da estrutura de operação. Beleza, só que desses 12 milhões, o que, que eu faço? Eu invisto 3,7. Ou seja, eu já faço este número menos esse. Vamos fazer na calculadora? Deixa eu pegar aqui rapidinho uma calculadora e a gente vai fazer justamente isso. Eu vou pegar 12,5 menos 3,7, eu chego aqui num resultado de 8,8. Se eu seguir isso abaixo, eu faço ainda menos 7,6. 7,7, né, praticamente ali de dinheiro com amortização, menos 0,7 de juros. Então, eu tenho aqui minha estrutura de caixa liquidada praticamente com tudo que minha operação gerou foi usado aqui para pagar parte investimento e grande parte amortização e juros. Certo? O que, que acontece? Se a gente olha o caixa, ó, a gente sai de uma estrutura de 7,8 e chega aqui em 8,1. A minha variação de caixa ela não é muito grande. Ou seja, o dinheiro com que eu comecei o ano é praticamente o que eu finalizo o ano. Mas só que dentro disso, minha operação foi lucrativa e além disso, né, eu paguei grande parte dos meus financiamentos. Olha, eu estou pagando muito mais dívida do que estou captando de recurso. Então, de recurso teve a entrada de 7 milhões, mas eu consegui pagar aqui de principal quase 15. Ou seja, o líquido dos financiamentos é um resultado de que eu estou pagando minhas dívidas, estou diminuindo meu endividamento e, além disso, estou investindo. Então, provavelmente, pegando esse cenário aqui, a política da empresa foi: olha, estou tendo lucro, eu quero investir para tentar conseguir mais lucro no futuro. E, além disso, eu estou diminuindo minha estrutura de financiamentos para pagar menos juros. Ou seja, a longo prazo isso tende a ser saudável. Tá certo, gente? Eu acho que por hoje é isso e espero que vocês tenham entendido aqui a estrutura do que é um fluxo de caixa e o que observar. E a gente vai discutindo mais nos próximos vídeos. Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.